Olá, turma. Salve, salve, queridos alunos, queridas alunas do curso de pedagogia ou demais áreas afins. Os que estarão aqui participando desse momento de construção de conhecimento, né, de aprofundamento, de trocas, tá bom? E de interações virtuais. Eu estarei começando a partir de agora a primeira etapa da nossa disciplina, que é Psicologia da Educação. E, de forma mais específica, eu dividi a nossa disciplina em dois momentos. Um vai tratar da questão da psicologia como um todo, de forma geral, né, a questão da origem da psicologia, né, quem foram os teóricos, né, quais foram as correntes teóricas que fizeram suas contribuições de maneira bem geral mesmo, nós vamos pontuar. E também nós iremos fazer algumas reflexões acerca da questão da psicologia. E na segunda parte da nossa aula, né, no segundo momento, né, nós estaremos trabalhando em outra videoaula a questão da psicologia mais voltada para a questão da área educacional. Combinado? Eu sou a professora Rafaela, né, sou graduada na área de pedagogia e especialista em Libras e supervisão e gestão escolar. Estou aqui à disposição, inclusive no nosso plano de curso, né, de aula, nosso plano de curso mesmo, literalmente de ensino, eu estarei dispondo o meu número de WhatsApp, também o meu e-mail, né, o meu endereço eletrônico, para que a gente possa estabelecer contatos. Combinado? Continuando, primeiro momento aqui eu gostaria de registrar uma inquietação. Para que estudar a psicologia? Qual seria o sentido realmente que nós teríamos de aprofundar estudos acerca da psicologia? Eu não estou fazendo curso de psicologia. Possivelmente seria uma área de interesse de quem realmente está fazendo a psicologia, mas estou aqui para responder justamente o contrário a vocês. Ela pode até ser a área afim de quem vai se tornar um psicólogo. Porém, as contribuições da psicologia estão em todas as áreas. Vou explicar por quê. Na área da pedagogia ou nas áreas de maneira geral, na área relativa às licenciaturas, nós trabalhamos na perspectiva de nos tornarmos professores. Né? A princípio, a gente vai estar em sala de aula. Se a gente não se tornar um professor, nós iremos trabalhar na área administrativa, na área de gestão, de supervisão, coordenação de ambientes escolares. Ou mesmo, né, nós sabemos que, por exemplo, no caso da pedagogia, nós temos outras possibilidades. Trabalhar também na pedagogia hospitalar. Também podemos partir para a questão da pedagogia empresarial, dentre outras áreas, tá bom? E voltando aqui, né, para o nosso ponto principal, que é saber, afinal, para que estudar psicologia, todas essas áreas que eu falei, nós vamos lidar com pessoas. Gente, né? E se a gente tem, no caso do professor de área ou um profissional da pedagogia que trabalha o bloco, né? Especificamente, ele trabalha muito com o bloco geral de eixos, né? Tipo na educação infantil. O mesmo professor consegue executar todas as disciplinas, né? Todos os eixos né, de estudo. Aí você pode até me dizer, eu domino muito bem a minha disciplina, eu domino muito bem os conteúdos que eu vou ministrar. Então, para que eu vou precisar da psicologia? Só que você precisa também saber que você vai lidar com pessoas, diretamente com pessoas. E que o ser humano é bicho complicado, né? Ele é um ser único, né? Ele é um ser que tem diversidades, é um ser que apresenta um conteúdo, cada um da sua forma, tá bom? Uma maneira de agir, uma maneira de reagir.
Então, assim, um bom professor, ele não só consegue, né, mediar o conhecimento do conteúdo ministrado, mas também sabe lidar com a turma, de modo, gente, a envolver ela no processo de ensino-aprendizagem. Por isso é preciso que a gente tenha um estudo sobre o comportamento, sobre a mente, sobre essas questões, que a psicologia é perita, tá bom? Outro ponto importante a se destacar nessa questão do para que estudar psicologia é que a gente muitas vezes até tem conhecimento da psicologia, só que de forma muito artificial, né? Muitas vezes os conhecimentos que a gente tem são advindos de TV, né, de algumas matérias, alguns programas, ou mesmo de rodas de conversas. E o interessante seria que a gente buscasse, né, incluir na nossa rotina, principalmente nós que somos estudantes, possivelmente somos, né, pesquisadores, ou seremos ou já somos pesquisadores. E nós precisamos, como todo bom pesquisador, né, tomar informações científicas, né? A gente não pode simplesmente sair por aí fazendo uso somente do senso comum. É preciso estabelecer, né, uma, uma relação mais precisa com a área acadêmica, né, com essa área que aprofunda de fato os conhecimentos testados, comprovados, ok? Então é isso. E o que é então essa psicologia? Geralmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ela é utilizada em vários sentidos, né, para ser de forma um pouco mais simples, né, são feitas algumas comparações. Né? Fulano de tal consegue as coisas porque tem muita psicologia. Eu vou conversar com fulaninha porque ela vai me entender, ela tem muita psicologia. Ou então, eu conversei com um filho meu, né, e fiz uso de aspectos da psicologia. Aí eu chamo essa de psicologia infantil. Eu fiz uso da psicologia infantil. Pois bem, tudo isso é psicologia também. A psicologia, enquanto área do conhecimento, somente se constituiu, né, de forma mais enraigada, né, há mais ou menos uns 100 anos. É aquela psicologia compreendida enquanto ciência. Para isso, gente, era preciso, né, até chegar lá, enquanto ciência, era preciso estabelecer, delimitar um objeto de estudo, estabelecer quais seriam as técnicas específicas, os métodos, né, quais seriam as linguagens, né, a linguagem científica que teria que ser utilizada para que a gente pudesse, enfim, considerá-la uma ciência e superar aquele tal conhecimento espontâneo do senso comum. E aí, se a gente, né, for ver essa questão do objeto de estudo da psicologia, a primeira coisa que nos vem à mente é que a psicologia estuda o homem. Só que a gente esquece que tem outras áreas e outras ciências que também se aprofundam, né, do objeto homem como fruto de estudo, como a antropologia, a sociologia e outras ciências humanas. Então, assim, se voltarmos para o nosso foco, que é a psicologia, possivelmente nós teremos dois objetos de estudo para se aprofundar como resposta. Primeiro, que a psicologia estuda o comportamento humano, né? Uma vez que é através deste comportamento que a gente expressa manifestações que vêm do nosso interior, como, por exemplo, alegrias, tristezas. E, tanto na alegria como na tristeza, nós iremos expressar alguns comportamentos, algumas expressões faciais, alguns gestos, alguns rompantes, né? A gente manifesta nossos sentimentos através de algumas dessas situações, como
a que eu acabei de falar, citar. Então, a psicologia estuda o comportamento humano. Num segundo conceito, nós poderíamos, dizer que o objeto dela é se preocupar com as manifestações do nosso inconsciente, que é justamente aqueles comportamentos e lembranças ou pensamentos que nós nem sabemos explicar por quê, eles vêm, de onde eles vêm, nem isso a gente às vezes não sabe dizer, tá bom? Então, assim, a partir daqui, eu acredito que a gente já tem uma resposta, Tem muita coisa a ser investigada para a gente saber para que estudar psicologia. Eu separei essa imagem para que a gente pudesse, analisar. Uma pessoa, inclinada, e a gente consegue perceber, uma imagem de um ser pensante e o cérebro aqui está evidenciado. Então, assim, nós somos seres, que pertencemos ao mesmo gênero, que é o humano. E nós temos uma estrutura biológica que nos torna iguais, Logicamente, salvo as diferenças, as limitações, as deficiências, enfim. Mas a questão da estrutura biológica é a mesma, nos faz iguais aos outros do nosso gênero. Só que nós somos essencialmente diferentes. Cada um tem uma formação. Até nós que temos irmãos, nós percebemos a diferença entre um irmão e o outro. A nossa subjetividade é que constitui o nosso modo de ser, a nossa maneira particular de sentir as coisas, de pensar, de fazer. E essa subjetividade nos torna únicos. E isso, gente, é um dos ramos, estudados pela psicologia, tá bom? Eu trouxe aqui uma pergunta, um questionamento. Como motivar, como fazer da aula um projeto inovador? O que é que isso tem a ver com a psicologia? Totalmente a ver com aquilo que a gente falou há pouco. Para uma aula, uma aula que a gente vai iniciar, ou um projeto novo que a gente vai iniciar numa sala de aula, numa escola, num ambiente escolar de maneira geral, é preciso muito mais, do que somente saber os conteúdos, do que escrever no papel um plano estratégico para se atingir certo conhecimento. Muitas vezes, é preciso a gente conhecer o nosso público, saber qual é a concepção daquele grupo que a gente vai trabalhar, qual é as especificidades daquele público que a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar com um público de educação infantil, é uma realidade. Se a gente vai trabalhar com um público, adolescente, é outra realidade. E se a gente vai trabalhar com adulto, também já temos outras concepções. E tudo isso permeado pela psicologia. Então, aqui, um dos pontos importantes que a gente pode ligar é que para a pessoa, para aquele certo grupo se sentir motivado, a desenvolver-se bem numa aula, se desenvolver-se bem no projeto escolar ou nesse processo de aquisição de conhecimento, é necessário que se atinja um objetivo que vá de frente com aquilo que ele almeja, tá bom? Então, por isso é tão importante a gente conhecer com profundidade o ser humano e os seus interesses, tá bom? Outro ponto que eu destacaria aqui são as questões voltadas para essa imagem. O que essa imagem quer nos trazer? Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Ou seja, tem a ver, com mais uma coisa que a gente costuma fazer para que a gente possa se encontrar com aquilo que a gente busca.
né? A gente busca se aperfeiçoar, a gente busca inovar, a gente busca, mais uma vez, contrariar a questão do senso comum, né? A gente busca ressignificar a nossa prática. E é por isso que esse professor está sentado aí. Ele está sentado, ó, e lá atrás, ó, tem um aluno. Será que por que ele está sentado aí? Porque ele está vendo alguém dar aula? Não, a imagem que isso quer passar para nós todos que estamos aqui a vê-la, é que é preciso muitas vezes mudar, inverter os papéis. Se colocar, né, no lugar do outro, no lugar do aluno e perceber que é preciso, de fato, como foi dito aqui, quebrar os paradigmas, né? Procurar soluções diferenciadas para que a gente possa, de fato, atingir o nosso alunado, atingir as nossas expectativas enquanto profissional, enfim, inovar. Quanto à questão das origens da psicologia, eu destacaria, né, alguns pontos que eu acredito ser muito importante para o nosso conhecimento. Eu coloquei aqui em destaque a filosofia e a fisiologia, a etimologia dessa palavra, psicologia, e alguns, né, pensadores, né, alguns filósofos importantes, né, que deixaram algumas contribuições acerca da investigação da alma humana, né? Já que nós estamos falando, né, de psicologia, que inclusive em sua raiz etimológica, ela traz essa questão, a alma humana. Já já vocês vão entender. A questão também, né, que eu coloquei aqui para a gente abordar é o que as correntes teóricas, né, como o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo traz de contribuição para a formação da história da psicologia. Dentre outras correntes, né, que essas outras correntes, que nós também iremos estudar, elas conseguiram, né, contribuir para a formação de várias outras áreas de conhecimentos, né, sobre o homem, sobre o seu comportamento e que até hoje fazem parte da nossa vida, tá bom? A psicologia, para começar a nossa história, nem sempre foi vista como ciência, né? Foi preciso romper, né, alguns paradigmas, né? Foi preciso quebrar algumas barreiras para que ela fosse vista enquanto uma área das ciências. Porque antes ela era muito ligada à questão da filosofia, né? Elas se encontravam muito. Então vamos lá aqui ver um pouquinho sobre o conceito de psicologia. É a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Ou melhor, estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e seus processos mentais, perpassando por alguns aspectos. Que aspectos são esses? As sensações, a emoção, a percepção, a aprendizagem, a inteligência. Exatamente. E aí, como eu falei para vocês, a história da psicologia, ela se confundiu muito com a história da filosofia até meados do século XIX. Exatamente. Porque lá no finalzinho do século XIX foi que se surgiu, né, uma vontade e uma necessidade maior de se distanciar a psicologia da filosofia e da fisiologia, tá bom? Partindo agora para a questão etimológica, qual é a etimologia da palavra psicologia? A palavra psicologia, ela deriva da palavra psique, que quer dizer alma, e também da palavra logos, que quer dizer razão ou conhecimento, ou seja, conhecimento da alma. Exatamente. Conhecimento da alma. Já aqui, né, nessas concepções novas,
Nós temos outros conceitos que a gente vai estar estudando mais à frente acerca da psicologia. Agora, prosseguindo, gostaria de citar para vocês alguns filósofos importantes que contribuíram, né, com a sua investigação, né, deram o pontapé inicial para instigar essa busca. Foram eles, nosso conhecido Sócrates. Né, a sua principal característica era ver o ser humano enquanto um ser movido pela razão, tá bom? Nesse aspecto, permitiria que o homem deixasse de ser somente um animal, né? Deixar de ser um animal irracional, é um ser, nós somos seres pensantes, diferenciados dos demais. Já Platão, que era discípulo de Sócrates, concluiu que o lugar da razão no nosso corpo humano era a cabeça, representada aqui fisicamente pela psique. E já o Aristóteles, né, ele, como discípulo de Platão, entendia corpo e mente de forma integrada e percebia que a psique era o princípio ativo da vida. Então, voltando ao que eu tinha falado para vocês, lá no finalzinho do século XIX, alguns acadêmicos da época resolveram distanciar a psicologia da filosofia e da fisiologia, dando origem ao que se chamou de psicologia moderna. A partir daquele momento, os comportamentos seriam observáveis e nós teríamos que fazer, né, passar a fazer parte de uma investigação científica, né, abordando, né, essa investigação em laboratórios com objetivos, né, de se controlar o comportamento humano. Naquela época era esse o interesse. E nesse sentido, os teóricos tinham como objetivo também, em suas ações, a tentativa de construir um corpo teórico, ou seja, né, uma base teórica consistente. Para quê? Para poder, de fato, conseguir efetivar e reconhecer a psicologia como um ramo da ciência, como uma ciência, aliás. E neste cenário, surgiu-se então três correntes teóricas: o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo, que cada uma delas trouxe de contribuição. O funcionalismo, né, que foi elaborado por William James, trouxe uma questão, na sua questão principal, a grande preocupação com a consciência, né? Como é que funciona e como é que o homem se utiliza para adaptar-se ao meio. Já no estruturalismo, que também tinha como foco a consciência, ele buscou também ver a questão, né, mais relacionada também aos seus aspectos estruturais, tá bom? Eles percebiam a consciência, mas também era importante ver os seus estados elementares, como as estruturas no sistema nervoso central. E no associacionismo, tinha a questão do ponto de vista onde o homem aprende por um processo de associação de ideias, das mais simples às mais complexas, tá bom? E já no início do século XX, surgiram três correntes que a gente considera, né, que foi considerada como as principais, porque a partir delas se originaram outras correntes, que a gente conhece muito bem hoje. O behaviorismo, né, surgiu nos Estados Unidos e foi conhecido pela teoria do SR, ou seja, para cada resposta comportamental existia um estímulo. Já na outra corrente, que é a teoria de Gestalt, que surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha, ela negava a fragmentação das ações e dos processos humanos. Ela via a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. E nesse momento ela resgatava as relações da psicologia com a filosofia. E a terceira e última dessas correntes principais é a psicanálise, desenvolvida por Freud, que recuperava a importância da afetividade, que hoje é tão trabalhada e tão solicitada.
e tem como seu objetivo de estudo o inconsciente, tá bom? E então, assim, no século XXI, que é hoje, né, que vivemos, né, a partir do século XXI, os conhecimentos produzidos pela psicologia, né, acabaram por ampliar, né, a área da atuação da psicologia. Se tornou uma grande área, né, por conta da sua complexidade e capacidade de transformação do ser humano. E aí, gente, né, surgiram várias áreas de conhecimento, né, com infinitas descobertas sobre o homem e o seu comportamento e as suas relações, que são elas. A psicologia experimental, da personalidade também surgiu, a da clínica, a psicologia do desenvolvimento e organizacional, a psicologia da educação e a da aprendizagem, separadas. A esportiva, a forense, a neuropsicologia, enfim, um leque de grandes possibilidades, tá bom? Aqui eu achei bem interessante capturar esses resuminhos aqui, onde falam das correntes, né, das principais escolas de pensamento científica, né, das quais eu até já falei há pouco. A primeira dela, a primeira não seria nem o estruturalismo, seria o funcionalismo, mas eu troquei aqui na minha exposição. Então, vou até aqui passar. As principais escolas do pensamento psicológico, né, que foi o funcionalismo, que eu já tinha falado, né, e aqui ele cita, né, que os estruturalistas interessavam-se pela consciência e os funcionalistas perguntavam para que serve a consciência, né, eles iam além. E aqui no estruturalismo, né, fala um pouco sobre a questão da definição da psicologia como ciência da consciência ou da mente, né, onde defendiam que a mente seria a soma dos processos mentais, sensações, imagens, afeições e sentimentos. Né, isso aqui também já foi abordado. O estruturalismo procurava explorar as interrelações, as estruturas através das quais o significado é produzido dentro de uma cultura. Né? Não era solto, né? Era dentro de uma organização cultural. E a primeira abordagem por eles adotada foi a análise introspectiva, um olhar para dentro. Isso aqui a gente já viu. E tem o associacionismo, né, que baseava-se no conceito de que a aprendizagem se dá por meio da associação de ideias. Né? Lembra que a gente já falou? Que partia do princípio das mais simples até chegar às mais complexas. Também lembra a questão da lei do efeito. Os comportamentos dos organismos vivos tendem a se repetir se houver recompensa ou reforço. Na mesma proporção, tendem à extinção se os protagonistas forem castigados ou punidos. Aqui eu destaco o conceito de psicologia, que, logicamente, depois de toda essa trajetória, evoluiu. Né? E atualmente é aceita essa definição, que é as ciências que estudam o comportamento e os processos mentais e as interações com o ambiente, não só o comportamento, né, esses processos mentais, mas também essa frutificação no meio em que a gente vive, né? As interações com o ambiente. Eu destaquei aqui, né, o antes e o depois, né, a partir dessa concepção. Aqui, né, a partir quando a psicologia se tornou uma área reconhecida enquanto ciência, nós tínhamos um objeto de estudo, nós tínhamos também uma linguagem precisa e rigorosa, métodos e técnicas, um processo cumulativo de conhecimento e objetividade, ou seja, nós estávamos de fato, sabemos aonde era o solo que a gente estava pisando, né, com comprovações científicas, né, com bases, com aprofundamento. Aqui o senso comum não tinha vez, né, a partir de agora. E antes, o que a gente vivenciava? Uma ausência do objeto de estudo,
termos, né, cotidianos, né, que é o que eu já tinha falado, a questão do senso comum, uma ausência de métodos e técnicas, né, coerentes. O conhecimento era muito intuitivo, né, a gente não tinha registros de, de ser um conhecimento mais significativo. Não é menosprezando o conhecimento que gerou o que nós temos hoje, mas é fazendo um comparativo, né, com o grau, né, de abrangência que esses estudos nos levaram, tá bom? E também a questão da subjetividade, né, que passou a se tornar algo mais objetivo, tá bom? Aqui, eu achei muito interessante isso aqui também. Isso aqui são coisas, gente, que são frutos do senso comum. Algumas pessoas dizem que se mexer pertence à biologia, né? Tudo que mexe, né? Se mexer, ser humano, enfim, ser vivo, pertence à biologia. Se feder, pertence à química, né? Que a gente faz aquelas misturas, né? Se não funciona, pertence à física, né? Que a física explica um monte de relações, né? Diz que só, a gente até brinca e diz, só a física explica, né? E se ninguém entende, é matemática. O povo tem uma mania de também, que eu acho que nem é correto a gente ficar perpetuando essa questão de que a matemática é difícil, porque parece que aí é que torna realmente mais difícil a compreensão da mesma. E é muito fruto daquilo que a gente bota na nossa mente. E se não faz sentido, é economia ou psicologia. Ou seja, o pessoal fica imaginando, para que fazer economia? Para que fazer psicologia? Eu não gasto meu dinheiro com psicologia ou com psicólogo, enfim. E nós sabemos, né? Acho que já deu para a gente entender o quanto a psicologia é importante. E se mexe e fede não funcionar, ninguém entender e não ficar e não fizer sentido, dizem que é a área da informática. Ao longo da história da humanidade, o estudo científico da educação como área do conhecimento humano, com pretensão de verdade, vem sendo abrigado pelo termo pedagogia. Exatamente, gente. A pedagogia, ela se comporta, né, como uma das áreas onde nós nos tornamos especialistas em educação, tá bom? Toda essa gama de conhecimento, né, um profissional, enquanto as outras áreas conseguem absorver algumas áreas de conhecimentos das áreas pedagógicas, nós vemos todas as áreas de cunho pedagógico, tá bom? Então, nós acabamos nos tornando o berço da educação, né? Nós como pedagogos. Mas para isso, né, era necessário que se tivesse alguns pressupostos básicos, né? A questão da ênfase na formação moral, a manutenção da ordem pelo controle do comportamento da criança, e a instrução educativa diversificada e como disciplina, né? A disciplina como autodeterminação e como pré-requisito na formação do caráter. Esses aqui foram alguns pressupostos básicos. Isso aqui, gente, eu coloquei mesmo só para a gente começar, já pegar um gancho para aquilo que a gente vai começar a ver na nossa segunda parte da nossa aula, no nosso próximo encontro. E porque nós iremos adentrar no espaço da psicologia da educação. Com base naquilo que a gente viu hoje, com base naquilo que vocês vão aprofundar em leituras, eu gostaria agora de pedir para vocês, né, de acordo com o seu conhecimento prévio, construísse a nossa atividade 1, que diz: segundo a sua concepção, o que é psicologia da educação? Quero que vocês façam isso sem ler sobre o seu pensar. Nós estudamos um pouco sobre a psicologia e sua importância, sua origem, seus pensadores. Então, eu quero que você responda com base no seu conhecimento prévio, né, na sua cultura, na sua bagagem, tá bom? E, dentro desse contexto, reflita e escreva sobre o seu percurso educativo, ou seja, as suas experiências como aprendiz. Vamos lá? Construam isso para mim, porque eu vou precisar. Volto a repetir. Meu WhatsApp vai estar disponível
no plano de curso. Meu WhatsApp e meu e-mail, tá bom? Excelente trabalho a todos. E até a próxima, meus queridos alunos.